Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje nós vamos falar sobre um sistema de RPG baseado nas obras do Tolkien, o Um Anel. Que os sistemas de RPG são inspirados nas obras do Tolkien não resta nenhuma dúvida. Não existiria o Halfling no Dungeons & Dragons se não fossem os hobbits do Tolkien. E aquele anão guerreiro, aquele elfo arqueiro e aquele hobbit ladrão, bom, qualquer semelhança não é mera coincidência. Esses arquétipos existem em qualquer sistema, mas já jogou dentro da Terra-média? Já teve vontade de conhecer os lugares e as personalidades que existem nas obras do Tolkien? Bom, se você procura isso, o Um Anel é o seu sistema. Esse vídeo ele é muito especial, pois ele está sendo feito em parceria com o canal Tolkien Talk. É isso mesmo. Junto com esse nosso vídeo aqui, está saindo um vídeo lá no canal Tolkien Talk, onde a Inês compara esses livros aqui e faz uma análise se eles são ou não fiéis ao legendário do Tolkien. Olá pessoal, o meu nome é Inês Anacleto e faço parte do canal YouTube Tolkien Talk, onde falamos sobre a vida e obra de Tolkien. Em conjunto com o Pato Amarelo, nós iremos falar sobre este RPG aqui do universo de Tolkien, o Um Anel. Eles aqui irão falar sobre a mecânica do jogo, como é que se joga este grande RPG, e eu irei falar então sobre o canon, sobre a ambientação e contextualizar um pouquinho o próprio jogo dentro do legendário. Por isso pessoal, vejam então o vídeo aqui no canal do Marcos e do Henrique e depois passem lá no Tolkien Talk. Se você está vendo primeiro esse vídeo aqui, quando terminar, passa lá no Tolkien Talk e assiste a resenha que a Inês fez. Mas se você veio do Tolkien Talk para cá, aproveita e clica no botão se inscrever para ajudar o Pato Amarelo. O TT é o maior canal sobre Tolkien do Brasil, eu diria até que um dos maiores do mundo. Eles falam sobre os livros, os filmes, os personagens, a geografia, a história da Terra-média. Além disso, eles também têm vídeos sobre culinária, sobre action figures, sobre curiosidades e muito mais. Bom, agora que você já é inscrito nos dois canais, vamos voltar para o conteúdo. Lançado em 2012 pela Devir, o sistema vem nessa caixa bem bacana e ele vem pronto para jogar. Ele vem com o livro do aventureiro, que seria equivalente ao livro do jogador, o livro do mestre, um conjuntinho de dados personalizados, os mapas e ainda vem com fichas prontas, um pequeno bestiário e uma aventura para já sair jogando. Mas infelizmente pouca coisa veio traduzida para o Brasil. Além da caixa base, é possível encontrar para vender o escudo do mestre que vem junto com esse guia da Cidade do Lago, que eu vou mostrar em um outro vídeo para vocês. Mas existem diversas outras expansões que foram aumentando o conteúdo. Existe a expansão de Bree, Erebor, Rohan, Rivendell, entre outras. E todas elas é possível encontrar na Amazon, mas apenas em inglês, elas nunca vieram traduzidas para o Brasil. Eu estou colocando na descrição links para comprar diretamente da Amazon e lembrando que comprando esses links ajuda o canal. Bom, agora vamos dar uma olhadinha no que veio na caixa. Além dessa caixa bonitona aqui, ó, veio o livro do aventureiro, como eu havia dito, o livro do mestre, que conta com uma aventura e um pequeno bestiário, o mapa para ser usado na mesa pelos jogadores, ele mostra a região ali no entorno da Montanha Solitária, e veio uma versão para o mestre do mesmo mapa, contendo ali os locais com o nível de dificuldade dos desafios. Veio também um conjuntinho de 7 dados, sendo um dado de 12 lados, que é este aqui, e 6 dados de 6 lados, que são esses aqui. Todos eles são personalizados e eu vou explicar o funcionamento deles lá adiante. O livro do aventureiro ele conta com todas as informações necessárias para o sistema ser jogado. As regras dos dados, a criação de personagens, as culturas jogáveis, as vocações e tudo o que precisa ser feito com a ficha do personagem, assim como as informações de combate e testes de perícias. Todos eles são ricamente ilustrados e super bem acabados, contando com citações às obras originais. O livro do mestre possui, além das dicas de como narrar e criar aventuras, a descrição de cenários e o conto dos anos, e diversas outras informações para ambientar nossos aventureiros na Terra-média, ajudando em problemas e conflitos paralelos aos acontecimentos principais das obras do Tolkien. Ele ainda traz os monstros disponíveis em cada território, seus atributos e outras informações relevantes para o mestre, além de uma aventura inicial, com ninguém menos do que Glóin, companheiro de Bilbo, na jornada até a montanha, que é o pai do Gimli. Esse primeiro volume ele é ambientado nos acontecimentos do Hobbit, então a região que nós temos para explorar, conforme deu para observar nos mapas, é entre treva-matas, montanhas nevoentas,
Passa ali pela região do Beorn, a Montanha Solitária, a Cidade do Lago e, é claro, o Vale. Em termos cronológicos, ele se passa entre o final dos acontecimentos do Hobbit, ou seja, a retomada de Erebor e a nova prosperidade dessa região, até o início dos acontecimentos do Senhor dos Anéis. Nesse sistema não existem nem raças nem classes. As raças são chamadas de culturas jogáveis e são os Anões da Montanha Solitária, Bardins, Beorns, Elfos de Treva Mata, Hobbits do Condado e Homens das Florestas das Terras Ermas. As classes são chamadas de vocações, que nesse primeiro volume são Andarilho, Caçador de Tesouros, Estudioso, Matador e Protetor. Então, escolhendo uma cultura jogável e uma vocação, temos um personagem criado. O sistema é baseado em perícias, muitas perícias, 18 no total, divididas entre corpo, coração e esperteza. É com essas perícias que os testes serão feitos. No momento do combate, os dados são rolados baseados na perícia com armas, e é levado em consideração os valores de dano, aparar e armadura, conforme está o exemplo da ficha aí. O sistema usa 6 dados de 6 lados, que são chamados dados de sucesso, e um dado de 12 lados, que é chamado de dado de proeza. O dado de 12 lados ele é personalizado com a runa do Gandalf no lugar do 12 e o olho do Sauron no lugar do 11. As jogadas com os dados funcionam assim. Serão lançados uma quantidade de dados de 6 lados conforme o valor da perícia escolhida, mais o dado de 12 lados. O somatório de todos esses valores é o número que o jogador chegou, e é esse valor que é comparado com o nível de desafio que o mestre estipulou. Vamos a um exemplo. O grupo de aventureiros encontrou um anão na beira da estrada. O elfo do grupo ele quer conversar com o anão para pedir informações sobre o caminho, pois os aventureiros estão perdidos. O elfo ele vai fazer uma jogada de cortesia para tentar convencer o anão a dar essa informação para ele. O elfo ele tem 2 pontos de cortesia. Isso significa que ele vai rolar 2 dados de 6 lados mais o dado de 12 lados. Se o somatório desses valores for maior do que a dificuldade estipulada pelo mestre, o elfo conseguiu o resultado que ele queria, ele conseguiu a informação com o anão. Se o resultado for menor, ele falhou no teste, ele não conseguiu essa informação. Mas existem alguns detalhes que deixam o jogo mais legal, mais dinâmico. Se o valor da jogada foi maior do que o número alvo, mas nenhum 6 apareceu nos dados de 6 lados, o jogador passou no teste, mas passou ok, foi suficiente. O anão deu a informação, seguiu as costas e foi embora. Se ao menos um 6 aparecer nos dados de 6 lados, bom, ele fez uma grande jogada, de repente o anão sentou para conversar com eles durante a janta. Mas se 2 ou mais 6 aparecerem nos dados de 6 lados, bom, ali o Legolas e o Gimli eles ficaram amigos para sempre. Então a quantidade de 6 que aparecer nos dados de 6 lados vai definir o quão bem feito foi executada a tarefa. Agora em relação ao dado de 12 lados, lembrando que ele é jogado junto com os dados de 6 lados. Se a runa do Gandalf aparecer, que é equivalente ao 12, foi um sucesso automático, tu nem precisa somar os outros dados. Porém, se o olho do Sauron aparecer, foi um fracasso automático e da mesma forma não precisa somar os outros dados. O personagem não conseguiu passar no teste. Aumentando as perícias, o jogador vai jogar um dado a mais, até um total de 6. Isso significa, nesse nosso exemplo, que se o elfo tivesse 3 pontos em cortesia, ele jogaria 3 dados de 6 faces, mais o dado de 12 faces. Isso não só aumenta a possibilidade de alcançar o número alvo, mas aumenta as chances de tirar o número 6 no dado de 6 faces, o que torna mais provável ele fazer uma jogada excelente. O sistema ele é todo baseado em jornadas. Assim como no Hobbit e no Senhor dos Anéis, os jogadores estão indo para um lugar e voltando novamente. É durante a jornada que as coisas acontecem. E é por esse motivo que a comitiva precisa escolher, baseado nas perícias dos personagens, o caçador, o batedor, o guia e o vigia.
pois isso é muito importante para o percurso e para o sucesso dos jogadores. O guia tem que cuidar para que os jogadores não se percam no caminho. O batedor precisa verificar se não há inimigos no caminho. O caçador vai precisar conseguir comida e água para os aventureiros. E por fim, o vigia tem que ficar atento durante o acampamento. Combates. É claro que existem combates, né? Não é só de caminhar que se monta uma aventura, mas os combates eles são um pouco diferentes. Para começo de conversa, a iniciativa e o número-alvo, que seria equivalente a CA, eles são definidos pela posição de combate de cada personagem. E as posições serão escolhidas entre vanguarda, aberta, defensiva e retaguarda. Quanto maior a iniciativa, menor é o número-alvo. É mais rápido que tu ataca, mas mais fácil é te acertarem também. A perícia com armas ela é definida na montagem do personagem, pela cultura que o jogador escolher. E ela vai definir a melhor arma para aquele personagem jogar, assim como a quantidade de dados de 6 lados que serão jogados na hora do ataque. E as jogadas são exatamente iguais ao outro exemplo que eu dei. Serão jogados o dado de 12 lados, mais a quantidade de dados de 6 lados equivalente ao pontos de perícia que aquele personagem tem com aquela arma em questão. Ele pode inclusive carregar mais de uma arma e ter pontos de perícias diferentes para cada arma. Mas diferente dos outros sistemas, no sistema ou um anel, os jogadores não perdem pontos de vida, eles perdem resistência. Na prática significa que eles se cansam de lutar, eles desistem ou eles caem exaustos no chão, desmaiados. Não existe aquela coisa, aquela morte agressiva e violenta comum nos outros sistemas. E o valor da resistência ele não muda só durante a batalha. Se o jogador estiver cansado, ele já inicia a batalha com menos resistência. Então é bem legal, durante a jornada, os jogadores fazerem descansos e chegarem preparados para a batalha. Novamente, aí nós revemos as funções do batedor, do vigia, do guia e do caçador, para que tudo funcione bem durante a jornada, para que no momento da batalha não dê problema. Bom, mas e os monstros não são feridos, cortados e machucados? Bom, eles são, mas apenas se o valor-alvo do gume for atingido, que é praticamente como um crítico. Então, se esse valor for atingido na jogada dos dados, bom, você feriu o monstro realmente, ele foi realmente ferido, ele não está apenas exausto. Magia. Bom, magia. Nesse sistema, ela é bem diferente dos outros sistemas de fantasia medieval. Tu não tem magos soltando bolas de fogo e raio das mãos. Tu tem uma magia sutil. Ela está no poder de cura das mãos de um andarilho do norte. Ela está nas palavras de sabedorias ditas por um elfo. Ela está nos sonhos com praias brancas de um hobbit. É essa magia bem próxima às que está nas obras do Tolkien. Eu acho isso um sistema muito legal, pois se nós estamos jogando em um universo que já foi criado e regras já foram definidas, não cabe a nós modificarmos essas regras. Então nós jogamos na Terra-média com as regras do Tolkien. Então nada mais justo do que a magia ser da forma que o Tolkien descreveu. Eu acho isso fantástico. Agora uma coisa muito legal que tem nesse sistema é a sombra. Ela é muito boa para o mestre controlar aquele jogador que só faz besteira, fica, sei lá, assassinando aldeão sem motivo nenhum. A sombra é aquele inimigo sussurrando no ouvido do jogador, aquele sonho, aquele pesadelo. A sombra ela tá sempre ali na volta. E conforme tu faz coisas ruins, ou tu tira muito o olho do Sauron nos dados, tu vai ganhando pontos de sombra, que são possíveis recuperar nos momentos em que tu tá interagindo com os outros jogadores, os outros personagens. Isso é muito legal também. Mas na prática, o que acontece? Se tua sombra chegar ao valor mínimo, tu perde o controle do teu personagem, pois ele está tomado pela sombra. E quem passa a controlar o teu personagem é o mestre. Então isso é um bom puxão de orelha em jogador que faz coisas ruins na mesa. Cada vocação ela tem uma vulnerabilidade à sombra. Por exemplo, o caçador de tesouros, a vulnerabilidade à sombra é o mal do dragão. Então, neste caso, o personagem vai acabar ficando igual o Thor em Escudo de Carvalho. Mesquinho, tratando mal os companheiros e se preocupando muito mais com o ouro. Então, pessoal, o que acharam do sistema? Deixe seu comentário e sua opinião aí embaixo. Não se esqueça, assista esse vídeo até o final e vá assistir o vídeo lá no canal do Tolkien Talk. Deixe like nos dois vídeos, se inscreva nos dois canais e falou!